Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Nós já temos quantos alunos aqui? 33, pouquíssimos alunos, né? Enquanto os alunos estão chegando, eu vou falar para vocês aqui a relação dos alunos que me enviaram a atividade dos poríferos, que era até hoje, né, na verdade, que é até hoje. Foram pouquíssimos alunos, tá? Então, assim, ó, eu só tive o Walter, Sofia, Júlia, Lucas, Lucas do 7º B, Júlia do 7º B, Manuela do 7º A, Matheus Medrado, Sara Siqueira e Rafael Marques. É até hoje sim, tá? Valendo a nota total. A Sofia, eu não anotei, nós temos duas Sofia, eu não anotei que Sofia, depois eu vou ver lá qual foi. Se foi a Sofia Futro ou se foi a Sofia... Pro, Oi. se eu enviar hoje ainda conta? Hoje a conta, porque hoje é o dia, é até hoje o dia certo. Tá. Tudo bem, Carol? Tudo bem, você está bem, Carol? Ah, então é você, Sofia, eu não sabia qual Sofia, eu não anotei aqui. Pro, Ô, Sofia, manda assim, ó, Sofia Bering no Pro, WhatsApp para você mim, por favor. falou, Pro, que era porque a gente podia fazer o esquema que você passou essa semana até segunda-feira. Não foi até quinta? Deixa eu ver aqui. Não, o que você passou essa semana na segunda-feira, você falou que era. Você sempre dá uma semana pra gente fazer. Isso, eu achei que foi quinta-feira. Ah, é verdade, até segunda-feira. Obrigada, Helena, uma semaninha. Eu passei. Isso quase você me mata do coração, porque eu não fiz. Não, é sim, tá? É você mesmo, Lucas, Lucas Belucci, você mesmo, tá bom? Bom, gente, vamos lá, que hoje nós não podemos bater papo. Preciso dar o conteúdo para vocês plateumintes hoje. Vamos que vamos. Vamos seguir a vida. Então, olha lá, gente, hoje nós estamos começando o conteúdo dos plateumintes. Gente, os plateumintes são vermes. Todas as vezes que eu falar que eles são vermes de vida livre, prestem bastante atenção nos termos. Se vocês quiserem até ir anotando alguns termos, vale a pena. Gente, cadê as imagens? Vale a pena. Só um minutinho, pessoal. Eu tinha deixado aberto todas as imagens aqui. Já que eu fechei tudo, vamos lá. Cadê as imagens? Aqui. Então, nós vamos começar agora falando dos plateumintes. Gente, os plateumintes são vermezinhos de vida livre ou de vida parasitária. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, todas as vezes que eu falar que o verme ele tem vida livre, eu quero dizer que ele não prejudica ninguém. Ele vive uma vida livre, se alimentando dos seres vivos presentes no ambiente ou se alimentando de detritos orgânicos, mas ele não prejudica e nem parasita outro ser vivo. Então, vida livre é quando a gente fala que ele tem vida livre e não prejudica ninguém. Quando eu falar que ele é um parasita, existem dois modos de ser parasita. Endoparasita é quando ele parasita dentro do corpo. E ectoparasita é quando ele parasita fora do corpo. Então, por exemplo, o endoparasita. A tênia é um exemplo de endoparasita. Ela fica no nosso intestino delgado, certo? E ectoparasita. O piolho é um exemplo de um ectoparasita. Ele parasita o nosso corpo fora, né? Externamente, fora. Opa, ele parasita o nosso corpo na parte externa, né? Piolho, carrapato, sanguessuga, é parasita ectoparasita. Bom, então, nós vamos utilizar muitos termos assim, vida parasitária e vida livre. Outra característica importante dos plateumintes que dá este nome a eles, Pro, Oi. que página tem no livro? Ah, eu já vou mostrar no livro, espera só um pouquinho, tá? Eu deixei tudo separadinho, espera só um pouquinho. Ó, uma característica que dá esse nome aos plateumintes é que eles possuem o corpo achatado. Então, plate é plato, do latim plato, achatado, e eumintes, vermes, tá? Então, vermes de corpo achatado.
Achatado como, Pro? Eles parecem, gente, um papel mesmo. Se você observar a tênia, ela parece uma fita métrica, essa aqui, ó. Se você observar a tênia verdadeira, ela é fininha, assim, ó, achatada, ela parece uma fita métrica com essa cabecinha diferente, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre a tênia. Então, a principal característica destes vermes é esse corpo achatado. E eles podem ter vida livre, que é o caso da planária, mais conhecida, e vida parasitária, que vem os outros mais conhecidos, Tênia e Quistossoma mansoni, Tênia solium ossaginata e Quistossoma mansoni, certo? Bom, esse vermezinho bonitinho aqui, ó, de vida livre, a planária, ela é um verme que vive em córregos, em lagos. Ela gosta de viver, primeiramente, em água limpa. Ela gosta de viver em locais onde tem oxigenação. Então, assim, se é um rio como o Tietê, ela não gosta. Por quê? Porque muitos poluentes, muito gás carbônico. Ela gosta de lugares limpos. E, além de tudo, lugares onde forma algum tipo de sombra, né? Porque ela fica escondidinha na sombra, para ela não ser devorada por outros animais, para ela se proteger, porque ela não faz nada, ela é um vermezinho de vida livre. A planária, pessoal, ela tem poucos centímetros, ela é pequenininha. Dá para enxergar? Dá sim. Nós já fizemos uma época, eu acho que nessa época que nós estamos, faz tempo que nós não pegamos uma primavera tão quente. Nessa época, se nós procurássemos para o laboratório, nós encontraríamos tênia. Porque a tênia, ela gosta de um clima ameno, esse clima que nós estamos, eu sempre estou dando essa aula na primavera, geralmente. E aí, como você encontra a tênia? A tênia, ela fica escondidinha, você pega e a gente analisa com lupa. Teve um ano que nós eu consegui tênia na pracinha em frente à casa da minha mãe, e alguns alunos conseguiram também a tênia, e nós analisamos no laboratório. Foi muito interessante essa parte da tênia. Desculpa, da planária. E a planária, quando nós observamos o laboratório, dá para ver direitinho as estruturas do corpo. Ela possui essa cabecinha triangular. Vocês sabem que eu tenho tive uma aluna, que ela encontrou a tênia no banheiro da casa de praia dela. Por quê? Fica aquela água acumulada. E ela falou, pô, eu tenho planária lá no banheiro da minha casa. Achei estranho. Eu falei, traz para eu ver. Falei, não deve ser planária. E era, por quê? Porque ficava bastante água empoçada e eles iam uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, não lavava tanto o banheiro. Então ficou aquela água empoçada e apareceram planárias. Você percebe que a planária é por causa da cabecinha triangular, certo? Ela não prejudica nada. Bom, então, o que a planária causa? Ela não causa nada, ela é um verme de vida livre. Então, tipo, nenhuma delas fazem nada? Não fazem. Foi o que a Pro acabou de explicar. Esse aqui é vida livre. Estes, vida parasitária. Nós vamos conhecer todos agora, tá bom? Então, todas as vezes que eu usar o termo vida livre, é que eles não causam nenhum problema. Todas as vezes que a Pro falar que ele tem vida parasitária, ele causa problemas, sim, e ele causa doenças, certinho? Tranquilo? Então, olha lá, pessoal. A planária, pode reparar, parece que ela é vesga, né? O olhinho dela, ó, parece que ela é vesga. Este olho da planária é chamado de ocelo. Para que tem este ocelo, gente? O ocelo, ele não é, ele é um olho primitivo, um falso olho. O que ele faz? Ele não enxerga as imagens, ele só enxerga luminosidade. Então, ele enxerga lugares turvos, lugares claros. Então, essa característica faz com que ela consiga se esconder em lugares mais turvos, para ela se livrar dos predadores. E quando ela sai, né, nadando, ela vê a luminosidade. Ela sempre quer estar escondidinha em lugares mais escuros e turvos. Então, o olho da planária, ele só enxerga lugares turvos e iluminados. Por isso que é chamado de ocelo, certo? Outra característica da planária, agora nós vamos falar um pouco da planária, que elas são bem curiosas, né? Outra característica da planária, eu abri aqui, ó, a reprodução dela, existem vários tipos de reprodução.
Essa reprodução da planária é a reprodução sexuada. Só que é uma sexuada assim, as planárias, elas são hermafroditas. O que eu quero dizer? Elas possuem os dois órgãos e elas possuem os dois gametas. Então, apesar de serem hermafroditas, né? Para se ela é hermafrodita, ela podia se fecundar, ela não consegue se fecundar sozinha. Ela tem os dois órgãos e ela tem os dois gametas, como se ela tem os dois órgãos genitais. Porém, ela precisa de outro ser vivo para ela se fecundar, ela precisa de outro ser vivo. Então, o que ela faz, gente? Ela faz a fecundação cruzada, tá? Então, ela faz a fecundação cruzada e ela é hermafrodita. O que é a fecundação cruzada? Nós já vimos fecundação cruzada lá nos tipos de reprodução. A fecundação cruzada é quando um ser vivo hermafrodita precisa trocar material genético com o outro. Então, apesar de serem hermafroditas, eles trocam material genético. Então, essa daqui, o poro genital dela fica bem no finalzinho do corpo, aqui, ó, nessa parte aqui abdominal, e aqui elas se juntam e fazem essa troca. Formam uma cápsula ou um casulo, e aqui dentro saem as planárias jovens. As planárias saem idênticas ao seu genitor. Elas não passam por metamorfose, certo? Outro tipo de reprodução das planárias, vou até ver se eu tenho aqui, outro tipo de reprodução das planárias é a reprodução assexuada. Deixa eu ver isso aqui. Assexuado. O que é isso, pessoal? Como ela se reproduz? Ela simplesmente se divide. No período da vida dela, ela começa a se dividir, e essa reprodução da planária, que ela mesma se divide, é chamada de divisão transversal. Depois eu acho a imagem para vocês verem. Então, aqui, ela se autodivide, ela se divide num período de reprodução, e ela faz reprodução por divisão transversal, ou ela faz por regeneração. Então, existem dois modos de reprodução assexuada das planárias. Divisão transversal, eu tenho essa imagem, já eu mostro. Ela começa a se dividir, como se ela estivesse soltando um pedaço do corpo. E ali ela forma uma nova planária, chamada de divisão transversal. E a regeneração... Você mostrou uma vez a imagem dela se reproduzindo. Mostrei? Sai como se fosse um pedacinho dela, e aí ele vai crescendo e se torna outra. É porque eu expliquei tipos de reprodução e usei como exemplo, acho que foi isso. Sim. Foi isso mesmo. Mas depois eu mostro novamente, tá bom? Então, olha lá. Então, a divisão transversal e a regeneração. A regeneração é como? Se eu cortar essa planária em 3 pedaços, ela formará 3 planárias. Então, relembrando, a regeneração, ela pode ser tanto um tipo de reprodução, como não é um tipo de reprodução. Então, por exemplo, a lagartixa está andando aqui. Eu vou pegar a lagartixa, ela foge e a cauda dela fica na minha mão, dessa cauda não vai formar uma nova lagartixa. Então, essa regeneração só repõe parte perdida. Então, ela não é considerada um modo de reprodução. Só é considerado um modo de reprodução quando eu parto, esse animal se parte de alguma forma, eu corto, regeneração é quando a gente provoca e formam novos indivíduos. Então, essa planária nós já fizemos no laboratório. Cortamos em 3 pedacinhos, elas formam 3 planárias novas. Então, é por regeneração. Ela gosta de que clima? Esse clima que nós estamos, por exemplo, de calor. Geralmente nós não encontramos na primavera, se fosse agora, se a primavera tivesse aquele clima frio, sabe? Característica de outono, ela não gosta. Ela gosta da primavera, verão, onde você encontra mais essas planárias. Se vocês forem em algum riozinho, em algum lugar bem capaz de encontrar, sim. Tá? Ela tem essa cabecinha diferenciada e ela é pequenininha. Ela tem a cor da pele mesmo, a cor clarinha, tá bom? Na próxima aula eu vou ver se eu trago para vocês algumas elas imagens. Podem causar doenças? Nenhuma, elas têm vida livre, elas são tranquilas. Elas se alimentam de detritos orgânicos, elas são detritívoras, tá bom? Olha aqui, gente, essas características que eu vou falar para vocês, a maioria dos plateumintes possui, certo? Aí depois eu vou diferenciando um do outro. Bom, eles são achatados.
Olha onde fica a boca da planária. Aqui é a boca dela e aqui é o poro genital. Por isso que ela ficava com esse abdômen levantadinho para reprodução. Elas possuem aqui essa formação da cabeça, que chama de aurícula, e os océlos. Isso só a planária possui. Agora eu quero ver alguma imagem aqui que mostra características dos plateumintes. Só um minutinho, pessoal. Característica dos plateumintes. Eu fechei tudo mesmo, engraçado. Só um minutinho. Bom, os plateumintes, eu vou para o livro, que tem características melhores que as imagens que eu procurei. Olha lá, Helena, nós estamos na página 151, pessoal. Helena perguntou, por isso que eu falei Helena. Página 151. Vamos dar uma olhadinha nas características fisiológicas destes animais, tá? E aí eu sigo para os ciclos destes animais. Então, olha lá. Os plateumintes, eles podem habitar tanto lugares aquáticos, vida livre, quanto dentro do nosso corpo, vida parasitária, tá? Bom, o que eles possuem no corpo? Os plateumintes, pessoal, eles possuem, quem quiser grifar, eu estou mostrando aqui, é importante para vocês saberem o que se destaca neles, tá? Então, aqui, ó, eles possuem trocas gasosas por difusão, já está em destaque, mas vocês podem grifar. O que é isso? Eles não possuem um sistema circulatório, né? Eles já possuem alguns sistemas melhores que dos poríferos e dos quinidários, porque nós estamos seguindo um caráter evolutivo. Mas eles não possuem um sistema circulatório, eles possuem uma difusão nas próprias células, onde elas captam os gases e ali eles realizam as trocas gasosas entre a célula e os gases presentes no ambiente. Então, eles não possuem um sistema circulatório. Os animaizinhos que vivem fora do corpo, que são de vida livre, a respiração é pela pele, respiração cutânea, certo? E os que vivem dentro do nosso corpo, a respiração é anaeróbia. Quem quiser anotar aí do lado, anaeróbia é que não respiram oxigênio, eles não precisam do oxigênio para poderem sobreviver. Então, os indivíduos que vivem dentro do nosso corpo, eles não utilizam o oxigênio para sobrevivência. O sistema digestório é incompleto. O que quer dizer isso, gente? Eles comem pela boca, normal. Os alimentos entram no organismo, fazem ali a absorção de nutrientes, já possuem uma cavidade digestória, ali já tem os sucos digestórios que são lançados, né? Ali já faz a digestão. Mas o que não serve, o que deveria sair pelo ânus, sai pela própria boca. Então, estes indivíduos, eles têm um sistema digestório incompleto. Todas as vezes que eu usar o termo sistema digestório incompleto, é boca a boca, não boca-ânus, tá? Então, o alimento entra pela boca e sai pela boca. Bom, o que acontece? Os indivíduos que vivem dentro do nosso organismo, que são os parasitas, eles fazem a digestão intra e extracelular, certo? Eles não fazem a digestão apenas extracelular, como acontece com os indivíduos de vida livre. O que é importante vocês saberem? Que o sistema digestório é incompleto e que já possui boca, faringe, estômago, onde se faz a digestão e tudo sai pela boca, o que não serve ali para o nosso organismo. Bom, qual é o caráter evolutivo destes seres vivos? Primeira coisa, eles já possuem um gânglio nervoso. Olha que interessante. Porífero não tem, quinidário não tem. A primeira vez que aparece aqui vamos dizer assim, um sistema nervoso aqui, pela primeira vez, mas é um simples gânglio, mas já começa a dar sensações a estes seres vivos. Então, eles possuem um gânglio nervoso, onde possui um nervo ramificado que se liga por todo o corpo. Então, de alguma forma, estes seres vivos já possuem algumas sensações que os poríferos não possuem e os quinidários não possuem, certo? E outra característica também, o intestino delgado, que absorve nutrientes, ele é todo ramificado, ele pega todo o corpo do animal para absorver todos os nutrientes por todas as células do corpo. Também é uma característica evolutiva. E possui um sistema excretor. O que é isso, Pro? Os poríferos, eles eliminavam tudo pelas células. Os quinidários também. Os
Os plateumintes, eles já possuem sistema excretor. O que é isso? A urina. Sabe, a excreta, a ureia, ela já possui células que são chamadas de células flama. Deve ter aqui esse nome. Aqui, ó. Células flama, que eliminam essas excretas. Então, elas já possuem protonefrídeos, que são rins mais simples, e estes rins fazem a filtração dessas excretas que saem por essas células flama, que estão presentes aqui no corpo destes seres vivos. Então, olha lá, pessoal, quais são os caracteres evolutivos? Gânglio nervoso, intestino ramificado, e, além de tudo, estes poros, este sistema excretor, certo? Alguma dúvida? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho, vamos pular os nematóides, que eu prefiro falar tudo das doenças de plateumintes, depois nós voltamos. Agora nós vamos ver as doenças causadas pelos plateumintes, certo? Então, as principais, só tem essas? Não, mas nós vamos estudar as principais. Teníase, cisticercose e esquistossomose. Certinho, gente? Então, nós estamos agora na página 153. Nós vamos falar primeiro tudo sobre os plateumintes, certo? Então, olha lá, gente. Os plateumintes, eles causam doenças, por isso são chamados de vermes parasitários ou vermes parasitas. Quem são os plateumintes? Dê uma olhada aqui, ó. Este plateuminte aqui, ele é chamado de tênia. Existem dois tipos de tênia. Existe a tênia solium e a tênia saginata. Eu não vou escrever agora e nem vou me preocupar com isso, porque no livro eu já olhei, tem todos os nomes corretos. Depois eu Só uma coisa. O que eles causam mesmo, os parasitas? Eles causam doenças. Agora nós vamos conhecer cada doença que eles causam, certo? Eles causam doenças. Que legal, Carol. Então, você já deve ter visto tudo isso no laboratório. Que legal. Que bom. Então, olha lá, pessoal. Esta cabeça aqui, ó, é chamada de scolex, que é a cabeça dos plateumintes. A diferença deles é a espécie. Os dois são do mesmo gênero, Tênia solium e Tênia saginata. A Tênia solium, gente, ela tem como hospedeiro intermediário o porco. E a tênia saginata, ela tem como hospedeiro intermediário o gado. Como assim? Ela tem que se desenvolver, ela tem que entrar primeiro no corpo de um hospedeiro para ela sofrer a metamorfose para conseguir entrar no nosso corpo. Então, a tênia solium e a tênia saginata, ela procura primeiramente um hospedeiro intermediário. Todas as vezes que nós falarmos de um hospedeiro intermediário, é um ser vivo, como o barbeiro, né? O barbeiro lá da doença de Chagas não precisou o tripanossoma entrar no barbeiro primeiro, sofrer a metamorfose para depois entrar no nosso corpo. Ele é um hospedeiro intermediário. E estes dois são os hospedeiros intermediários, solium, porco, saginata, gado, certo? O escólex e estes ganchos e ventosas é por onde a tênia se prende quando ela fica presa no nosso intestino delgado. Então, gente, ela se prende no nosso intestino e ela fica penduradinha ali. Por que ela precisa se prender? Pessoal, nosso intestino delgado, ele é banhado de suco gástrico. Vários sucos digestórios. Então, vamos dizer que ela fica em um fluido. Se ela não tivesse muito bem presa, ela sairia, né? E ela enfia estes ganchos e estas ventosas no intestino para ela ficar presa ali no intestino delgado. Por que os vermes gostam de ficar no intestino delgado e não no intestino grosso? Porque o intestino delgado é onde acontece a absorção de nutrientes. Ali que tem o alimento que ela quer. Então, ao invés de estes nutrientes serem absorvidos pelo nosso corpo, eles sugam os nossos nutrientes. Por isso que elas são endoparasitas. Elas se alimentam dos nossos nutrientes. E o que acontece? Fraqueza. Você come e não se nutre, você fica fraco. Eu já vou falar dos sintomas dela. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, existe um termo muito interessante. Tem gente que fala assim, nossa, mas você come e não engorda, você deve ter uma solitária dentro dessa barriga, o pessoal fala, né? Por quê? Porque quem tem a tênia, a maioria dos nutrientes ela suga. Ela é chamada vulgarmente de solitária. Então, o nome dela é tênia, a doença é chamada de teníase, vulgarmente chamada de solitária.
Pessoal, esse vermezinho aqui, ele chega a 6 metros de comprimento. Ele se enrola no seu intestino delgado, sugando os nutrientes. Então, se vocês verem aí, forem pesquisar, vocês vão ver que já encontraram tênis até 6 metros de comprimento. Ela parece uma fita métrica gigante que está ali sugando os seus nutrientes. Como ela entra em nosso corpo? Antes disso, repare isso aqui, ó. Isso daqui, gente, este itemzinho aqui é chamado de proglote. Cada proglotezinha da tênia, ela tem um ovário e um testículo. O que eu quero dizer com isso? Cada partezinha dessa, cada proglotezinha da tênia, ela é capaz de reproduzir. A tênia, ela é hermafrodita, olha lá, o poro genital e o testículo. Ela é hermafrodita e ela se autofecunda. Então, ela não precisa ali de Qual é o intestino que ela ataca mesmo? delgado. Ela não precisa de outro ser vivo para poder se reproduzir. Ela faz a autofecundação. Por este motivo, ela é chamada de solitária. Sabe o que ela faz se outro verme entrar no intestino delgado? Ela mata. Então, por isso que ela é chamada de solitária, porque ela não aceita outro verme dentro do intestino delgado. Entra outro verme, lombriga, ou até mesmo outra tênia, ela mata. Né? Como ela mata? Ela mata. Né? Não tem estes detalhes, mas ela não aceita outro verme ali. E ela se autofecunda porque cada proglotezinha dessa é capaz de eliminar tantos ovinhos para recomeçar o ciclo. Certo? Tudo bem? Vamos ver o ciclo da tênia? Como é? Olha que interessante, pessoal. O ciclo da tênia começa assim. Quando você come carne, eu vou falar do boi, mas é a mesma coisa da carne do porco, tá? Carne do boi ou do porco. Se for do boi, você adquire a tênia sólida, saginata. Se for do porco, tênia sólium. As duas causam ateníase, que é o que eu vou explicar agora. Então, olha lá. Você comeu, olha lá, os cistos presentes nos músculos. Então, o que acontece? Estes animais, eles comem vegetais contaminados com os ovinhos de tênia. Então, eles comem. E, além de tudo, gente, o porco, ele come fezes. Então, ele pode também comer as fezes com ovinhos de tênia. Estes ovinhos das tênias, elas entram no músculo do boi ou do porco e se desenvolve chamada de cisticerco, esse desenvolvimento, e sofre uma metamorfose. E fica aqui no músculo destes animais, estes cisticercos. Quando nós comemos a carne mal passada, carne que não chegou a 100 graus Celsius, esta carne contaminada vai contaminar o nosso organismo. Então, assim, revendo, o boi ou o porco come grama, algum vegetal ou fezes com ovinhos de tênia. Quando eles comem, estes ovinhos se alojam nos músculos destes animais e ali eles sofrem uma metamorfose, se transformando em cisticercos. Estes cisticercos ficam presos no músculo, nós não enxergamos a olho nu. Quando nós comemos a carne de boi ou de porco mal passada, estes cisticercos não morrem. Quando morre, quando a carne é bem passada, parou de sangrar, ela tem que estar com a cor da carne cozida. Parou de sangrar no prato, sabe aquela picanhazinha sangrando no prato, aquela maminha sangrando no prato? Não pode. Aí, eu sei que eu estou matando de desilusão muita gente, mas é verdade. Então, Dani, o porco, ele come essas coisas, ele come fezes. É um nicho dele, ele sempre come fezes, né? Ele come também, hoje é a lavagem, né? Mas ele come todos os tipos de alimentos, todos. Tem gente que faz até aquela lavagem, e ele come fezes também. Quando este cisticerco entra no nosso organismo, ele já vai para o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, esse cisticerco se eclode, como se ele estivesse saindo de uma cápsula, e ele vira a tênia. E a tênia vai crescendo ali dentro do nosso corpo, sofrendo ali as transformações e o crescimento dela. Cada vez
que o indivíduo contaminado defeca, ele elimina ovinhos da tênia. Ele elimina proglote. Então, o que é a tênia? Já olho o chat, tá, gente? Senão eu não concluo. Todas as vezes que a pessoa contaminada defeca, sai um pedacinho do corpo da tênia, que são proglotes, e ali estão cheios de ovinhos. E por que saem as proglotes? Para fechar o ciclo. Eu vou te falar dos sintomas e vocês vão entender o porquê que as fezes são tão importantes. A pessoa que está com teníase, ela sente dores abdominais, cólicas, diarreia, fraqueza e dor de cabeça, enjoo, porque a tênia mexe com o intestino, mas o principal para fechar o ciclo, a pessoa tem diarreia e dores abdominais, dor na barriga, porque tem um escólex preso no seu intestino delgado. Por que é importante a diarreia? Porque cada vez que você defeca, você elimina ovinhos. Então, uma pessoa contaminada defecou, elimina ovinhos. Defecou, elimina ovinhos. Estes ovinhos, lógico que se você defecar no vaso sanitário, você vai dar descarga e ele vai embora. Mas e as pessoas que defecam no mato? Ninguém defeca no mato, lógico que defeca. Imagina, não são todos os lugares que tem saneamento básico. Não são todos os lugares que a rede de esgoto está certinha ali, encanamento da rede de esgoto. E vamos pensar assim, você foi pescar, te deu uma dor de barriga, você foi numa cisterna mal preparado, você foi ali naquele banheirinho que eles fazem ali, que já cai no solo. Você sabe se aquilo está certinho, está longe de alguma plantação, você não garante nada, né? E aí, como é diarreia, aquelas fezes escorrem pela vegetação e seca, e ali fica presos os ovinhos da tênia. Quando o gado ou o porco come aquela vegetação ou come aquelas fezes, já se contamina. Então, olha a importância do saneamento básico. Saneamento básico, rede de esgotos. Quando tem a rede de esgoto, quando tem uma higiene, quando tem todo esse processo, você prejudica e rompe esse ciclo. Gente, quantas comunidades aí que a pessoa defeca e essas fezes caem nos rios? E cai em riozinho da comunidade, onde as pessoas pegam aquela água para cozinhar, pega aquela água para beber e trata de alguma forma, ou até mesmo brincam dentro daquela água que adquirem outras verminosas. Então, não são todos os lugares que tem aí higiene e saneamento básico, certo? Então, mas os cachorros, quando comem fezes, já são outros problemas, depois eu falo, tá? Muita gente, Carol, come carne crua. Oi? Oi? Dá pra ver esses ovos quando a gente vê as fezes? Não, os ovos são microscópicos, não tem condições, não dá para ver, tá bom? E aí, pessoal, então, vou falar agora, Sofia, se pode matar. Todo verme pode matar sem tratamento. Imagine esse verme sugando seus nutrientes e você não recebendo nada, te dá uma anemia, você pode morrer. Porém, não é comum. Por quê? Porque quando você começa a sentir dores abdominais, diarreia intensa, dores de cabeça, enjoo, você procura um médico que hoje tem tratamento. Você toma um vermífugo e esse vermífugo vai matar a tênia. Uma característica muito interessante de defesa da tênia, gente, é que quando você começa a tomar o vermífugo, sabe o que ela faz? Ela solta a maioria do corpo dela. Aí sai a proglote. Quando sai a proglote nas fezes, você fala, eliminei a tênia. Sabe o que ela faz? Ela deixa apenas o escólex, apenas a cabeça dela dentro do organismo, com uma proglote ou algumas. E aí, quando você para de tomar o medicamento, ela volta a se autofecundar e se desenvolve novamente dentro do corpo. Então, olha que interessante. Ela não sai do corpo sozinha. Não, precisa de vermífugo. Ela está no lugar que ela quer. Gente, então, relembrando aí, é a tênia sóleo-saginata, sintomas, dores de cabeça, enjoos, cólicas e diarreias. Prevenção, não comer carne de boi ou de gado ou de porco mal passada. Higiene e saneamento básico. Sim, tratamento, vermífugos, certo? Tratamento, vermífugos. Agora, existe um tipo de tênia, que é a tênia solium, que ela já causa uma situação bem mais grave, gente. Mas apenas a tênia solium causa esse problema.
Então, cuidado na hora de avaliar aí, apenas a tênia sólido, tanto que essa doença que eu vou explicar, cisticercose, é chamada vulgarmente de doença do porco, tá? Então, a cisticercose, Daniela, o crescimento dela é rápido, porque ela se autofecunda. Em poucos dias... Qual é o nome da doença que ela causa? Só um minutinho. Em poucos dias, Dani, ela já está com bastante proglose. Essa doença ela é chamada de cisticercose e vulgarmente chamada de doença do porco. Daqui a pouquinho olha o chat, tá bom, gente? Vou explicar essa parte primeiro. O que acontece aqui? A mesma coisa, mas ao invés da pessoa comer a carne que estava aqui contaminada, ela come os próprios ovos. Os ovinhos não passam pelo hospedeiro intermediário. Quem que vai comer fezes? Ninguém vai comer fezes. Mas se você compra, por exemplo, uma verdura, você compra um alface na feira, e você não lavou bem esse alface, você não tem a procedência, você não sabe se esse alface, a pessoa que cultivou também criava porco, e você não sabe se o porco tem acesso e etc, né? Então, nós não temos a procedência das frutas e verduras que nós comemos, por isso a importância de lavar muito bem, né? E aí, você, ao invés de comer a carne, você comeu os próprios ovinhos. Olha aqui, fruta contendo os ovinhos. Quando esse indivíduo adulto come essa fruta contendo os ovinhos, estes ovos vão eclodir e eles não vão encontrar, estes cisticercos não vão encontrar o lugar que eles queriam, que é a musculatura do porco. O que ele faz? Ele fica migrando pelo corpo, pelo nosso corpo. E ele não encontrando, ele gosta de se alojar em dois lugares principais, coluna vertebral ou cérebro. Quando ele se aloja na coluna vertebral, ele pode causar paraplegia, a pessoa pode ficar paraplégica. Ele vai liberando cisticecos e ele se aloja na coluna vertebral e deixa a pessoa paraplégica, sem andar. E quando ele aloja no cérebro, ele pode causar uma certa demência. A pessoa pode ter uma vida vegetativa, como ele pode também se alojar, estes são mais difíceis, só em algumas partes da musculatura, deixando a pessoa sem sentir aquela musculatura, ela perde movimentos do corpo. Então, essa doença do porco é uma doença muito séria. Por isso a importância de lavar bem as frutas e verduras, porque se você comer estes ovinhos não vão encontrar o hospedeiro intermediário, vão eclodir cisticecos e eles vão se alojar na coluna vertebral ou no cérebro, causando uma doença irreversível. Ah, tem como por tomar um vermífugo? Não. Eu conheço uma pessoa, amiga da minha mãe, uma senhora nova, que não vivia num lugar onde não tem saneamento básico, não. Ela tinha o costume de comprar estes alimentos em sacolão e ela adquiriu a cisticercose e ela é paraplégica. Não atingiu o cérebro, mas ela ficou sem os movimentos da cintura para baixo. Então, a cisticercose está estabilizada, porém, ali o que ela perdeu, ela não volta mais. Certo, gente? Então, a cisticercose, para vocês não confundirem, é causada pela Taenia solium e pula o hospedeiro intermediário. A pessoa já come os ovinhos, não tendo o hospedeiro intermediário neste processo. Certinho? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos para a esquistossomose. Posso perguntar Ô, uma Alan, é coisa? verdade, mas você sabe, Alan, que eu fico muito esperta com essas conversas. E quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu começo a pesquisar. Então, por exemplo, eu estou aí essa semana com uma pessoa doente. Cada vez que eu sei algum nome, eu vou pesquisar, eu vou buscar saber. Então, aí eu tenho sempre esses exemplos, é verdade. Eu sempre conheço alguém. Fala, quem falou? Você virou quase uma médica. Alan, fala de novo. Bro, você tá travando. Você virou quase uma médica. Ah, não virei, não. É muito tempo para o estudo, viu? Muito tempo. Gente, se eu começo a travar, não tem jeito. Eu estou embaixo do roteador. Espero que pare. Esta doença aqui, esta verminose, é chamada de esquistossomose. Vocês podem observar aí Pode no livro. soletrar? Eu tô anotando tudo. Então, na verdade, ela está aqui no livro de vocês. Quer ver, gente?
A teníase, ó, o que a Pro acabou de explicar, cisticerco, ó, a teníase e o cisticerco, tem tudo. Ó, a cisticercose aqui, ó, a pessoa pulando, a pessoa defecando, o outro comendo aqui e adquirindo a cisticercose, é o que eu acabei de explicar. E essa é a esquistossomose, conhecida vulgarmente como barriga d'água, certo? Vou falar um pouquinho agora da esquistossomose. Cadê você? Esquistossomose aqui. Pessoal, ela é causada por um vetor, né? Por um plateuminto chamado de Quistossoma mansoni. Tem no livro de vocês. Depois eu peço para que vocês grifem. Como ela é adquirida, gente? É o seguinte. A pessoa defecou. Dá uma olhadinha aqui, ó. A pessoa defecando, ó. Sempre tem que começar com as fezes. A pessoa defecou e deixou os ovinhos de Quistossoma mansoni aqui. Pro, mas por que a pessoa defeca perto do rio? Gente, deu uma dor de barriga, a pessoa estava pescando, ela está contaminada, diarreia, ela defeca perto do rio. Defeca em matinho, isso acontece muito. A pessoa defecou, estes ovinhos, eles são alados. O que é isso? Eles são leves, eles são levados pelo vento. Então, estes ovinhos, eles caem no rio. Quando eles caem no rio, eles eclodem e formam a primeira larvinha. Essa primeira larvinha, gente, ela é chamada de miracídio. E essa larvinha, ela é ciliada. Ela move os seus cílios e ela vai nadando. Para quê? Ela tem 24 ou 48 horas para encontrar o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Pro qualquer caramujo? Não. É o caramujo do gênero Bionfalaria. É este caramujo do gênero Bionfalaria. Se for outro caramujinho, não faz nada. Pro, como eu vou saber? Pessoal, você não sabe. Ele é um caramujinho, eu vou mostrar a foto para vocês, como outros. É que quando começa a aparecer casos de esquistossomose, os institutos de pesquisa começam a pesquisar onde aquela pessoa esteve. Ela esteve na represa. E essa, teve na represa. Aí eles vão colocar uma plaquinha. O ano passado tinha uma plaquinha na represa Billings, local sujeito à presença de caramujo do gênero Bionfalaria. Então, eles começam a divulgar que naquele lugar está aparecendo, e eles começam a fazer controles biológicos para matar aí este caramujo. Aí, gente, o miracídio tem 2 dias para encontrar o caramujo. Quando ele encontra o caramujo, ele entra dentro do caramujo, ele sofre uma transformação e mata o caramujo, tá? O caramujo morre. Quando ele sofre essa transformação, ele vira outra larvinha, chamada de cercária. Essa larvinha tem a cabecinha pontuda e tem um flagelo. Olha aqui, um flagelinho onde ela nada. E ela tem até... Deixa eu procurar, você já... baleia. Ela parece, né? E ela tem esse flagelinho bifurcado e ela se movimenta, procurando o quê? O pé de um hospedeiro definitivo. Então, a pessoa está pescando ali descalça, ela fura o pé dessa pessoa. Como, Pro? Ela solta um líquido que rompe a quitina. E, além de tudo, ela vai provocando uma certa cócega, uma coceira, e a pessoa coça o pé, coça ali a região do pé e ajuda esta cercária a furar essa região e ela entra pela nossa corrente sanguínea. Quando essa cercária entra na corrente sanguínea, ela se aloja bem na região do fígado e do baço, que é aqui a nossa parte do abdômen, né? Então, ela se aloja no fígado e no baço. Quando ela se aloja ali, ela entope, ela causa um edema do fígado e do baço, causando um inchaço grande. E este inchaço recebe o nome vulgar de barriga d'água. Tanto que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que as pessoas que têm barriga d'água são magras. Tem só aquela barriga grandona, que é onde a cercária se alojou e se tornou o verme Quistossoma mansoni. Por que ela faz isso? Ela entope essa região e depois ela suga ali os seus nutrientes. Só que ela gosta de ficar no fígado e no baço, causando esse inchaço. Pro, barriga d'água tem cura? Infelizmente não. A barriga d'água, as pessoas acabam morrendo com barriga d'água. Mas assim, uma vez eu estava explicando esse conteúdo, a minha aluna falou que o pai dela tinha barriga d'água e que ele tinha adquirido na Bahia. E que ele fazia drenagem desse líquido. Então, existem tratamentos paliativos. Incha muito, drena, mas vai prejudicando o fígado e o baço. Então, se perguntar assim, Pro,
quais são o hospedeiro intermediário? Se o miracídio não encontra o hospedeiro intermediário, ele morre. Aí rompe aqui o ciclo, certo? Então, não adianta ter o Schistosoma mansoni na água se por acaso não encontrar o caramujo do gênero Bionfalaria. Sintomas. A pessoa começa a sentir dores abdominais, inchaço e diarreia. A diarreia sempre está presente para continuar eliminando os ovinhos. Todas as fezes saem com os ovinhos do verme. Prevenção, não defecar em qualquer lugar, né? Não ter higiene e saneamento básico e não colocar os pés em água que você não tenha certeza que não tenha o caramujo do gênero Bionfalaria. Se você colocou o seu pé dentro de um lugar onde está avisando que tem, não sabe a procedência daquele riozinho, você pode adquirir aí o verme. Tratamento. Apenas paliativo. Não existe um tratamento para se livrar da doença esquistossomose. Certo, gente? Tudo bem? Só para vocês verem como ele é, olha aqui. Oi. Você lembra que você tinha falado que a pessoa pode adquirir se ela alguma coisa do caramujo? É a esquistossomose. Então, mas como que ela pega pelo caramujo? Não, ela não pega Ela pelo encosta caramujo. no caramujo? Não, ela não pega pelo caramujo. O caramujo faz a formação da cercária. É a cercária que entra no corpo do homem. Ela não pega pelo caramujo. Entendeu, Júlia? O caramujo não faz nada para nós. Ele é apenas um hospedeiro intermediário dessa larva, desse verme. Certo? Tudo bem? Pessoal, olha aqui, ó. Esse é o Schistosoma mansoni. O que é isso dentro dele? O Schistosoma mansoni, ele é dioico, ou seja, sexos separados, e possui dimorfismo sexual. O que é isso mesmo? Dá para saber quem é o macho e dá para saber quem é a fêmea. O macho, ele é esse maiorzinho aqui, né? Maior assim, em diâmetro, porque ele é mais curto. E ele tem um corte na sua região ventral, onde a fêmea se encaixa para a reprodução. A fêmea, ela é fina, menor diâmetro, mas ela é maior que o macho. Então, na época de reprodução, a fêmea se encaixa dentro desse corte ventral que o macho possui, e ali eles trocam material genético, fecundação interna, sexuada. Deixa eu concluir, você já pergunta. Então, reprodução sexuada com fecundação interna. São dioicos e têm dimorfismo sexual. Certo? Tudo bem? Pode perguntar. Os que infectam a gente são os machos ou as fêmeas? E tem diferença de qual é mais forte ou mais fraco? Não, eles não possuem essa diferença, não. Tanto o macho quanto a fêmea, eles são parasitas. A diferença é que as fêmeas que eliminam os ovos, né? Então, ela que consegue fechar o ciclo, mas os dois são parasitas. Ó, tarefa, só para vocês saberem aqui, ó, exercícios, página 140. Começamos aí os exercícios do grupo novo, tá, gente? Exercícios, página 140. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre teníase, nós vamos depois fazer alguns exercícios complementares, tá? E na próxima aula, eu falo para vocês onde vocês devem grifar ali sobre os plateumintes, tá bom, gente? Mas se vocês lerem, toda a partinha em negrito são essas partes que eu estou explicando, mostrando imagens para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu transferir para a Marisa aqui. Ô, Pro. Oi. Oi, Edson, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu acabei transferindo para você, Marisa, eu não tinha visto o Edson aqui. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, lá, tudo. Teve alguém que fez uma perguntinha. Página 140 do livro 7, né? Isso, novo livro, tá bom? Pessoal, beijos, tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, Marisa, tchau, Edson, até mais. Tá bom? Hã? Pode parar.